Gente, como é que funciona a natureza? É assim, ó. Eu tenho um filho com a Deia, tá? Ela nasce gurizão, beleza. Essa criança vai crescer, vai se tornar independente, vai criar sua própria família. Claro, se não for padre, se não for celibatário nem nada. A pessoa casa e vai constituir o quê? Uma outra o quê, Deia? Família! Uma outra família. Quando este núcleo, pai e mãe, né, que agora são avós, muitas vezes, começa a interferir demais neste outro núcleo que se forma, cria-se um problemão, porque o pai e a mãe, eles precisam entender que o filho, ele é um passarinho que precisa voar. Não é verdade? Não vamos falar sobre isso agora? É isso mesmo, gente. Tem muita gente sofrendo por causa disso daí. Que dificuldade lidar com família intrometida. Gente, isso não é brincadeira não. Você pode dar um problema que você não tem noção. Porque ainda mais a mãe. Vamos chicotear, né? Vamos chicotear. Eu vou falar das mães. Não é por causa que eu sou contra a sogra, não, gente. Eu amo a minha sogra, né? Mas assim, eu tô falando é porque é uma característica das mulheres, uma certa coisa ali, principalmente das mães. Mas tem também as realidades dos pais, até das cunhadas. Tem, mas vamos chicotear. Vamos lá, simbora. Então, você estava falando das cunhadas, dos pais. Exatamente. Às vezes a família tem sobre o membro da família, o irmão, o filho, um sentimento de posse, e tudo aquilo que vem dele, né, o casamento dele, os filhos dele, são como posse também daquele pai, daquela mãe, daquela irmã. A pessoa sente-se no direito e no dever de se intrometer na vida do fulano, na vida daquele casal, na educação dos filhos, em como vão gastar o dinheiro, para onde vão viajar. Isso é terrível, porque o casal, quando se casa, ele precisa ir adquirindo uma identidade familiar, uma identidade enquanto casal. Eles são uma nova família. E quando pai e mãe, né, no caso sogro e sogra, interferem demais, vão tolhindo, vão cortando a liberdade desse casal de adquirirem ali a sua autonomia, de aprenderem a caminhar com as próprias pernas. Não, e a própria identidade do casal. A identidade, eles já não sabem quem eles são, porque eles vão conduzindo a vida deles conforme o sogro e a sogra querem. E agora, uma coisa muito séria, muito séria. Isso também acontece porque o casal não toma a atitude, entendeu? Ali a nova família, o novo núcleo. Então eles não tomam atitude e falam assim, não pai, não mãe, calma, não, essa decisão é nossa. Dá licença. Ô Tiba, mas o pior, eu tenho recebido tanta mensagem com assuntos relacionados a essa questão, que são as mais diversas situações. Já recebi esposa falando, olha, meu marido já conversou com a mãe dele, mas ela não para de se intrometer na criação dos nossos filhos. Aí eu falei, gente, pra essa situação só resta uma solução. Morar longe. Morar longe. Se o marido já falou, ele, né, porque às vezes o marido é um banana mesmo, que não é capaz de dizer, mãe, peraí, né, deixa a minha esposa cuidar dos nossos filhos, mãe, peraí, a gente gosta da sua presença aqui em casa, a senhora pode conviver com os nossos filhos, mas não se intromete tanto. Mas só que às vezes o marido não faz isso, né? Fica ali passivo, isso que eu tô falando. Omisso, e que difícil é para a esposa, porque para a nora é muito mais difícil de lidar com a sogra. E o pior é quando a mãe do cara fala mal da esposa dele pra ele, e ele simplesmente, não é bem assim não, e não é homem para defender a própria esposa. Entendeu? E o seu matrimônio. E o seu matrimônio. E a sua autonomia familiar. Tem até aquele dizer popular, né? Sogra não pode morar nem tão longe que venha de mala e nem tão perto que venha de pantufa para sua casa. Ela tem que estar uma distância média, assim, para não ficar muito fácil o acesso, mas também se não ficar muito difícil. Quando ela chega, ela fica muito tempo aqui. Mas isso não é uma brincadeira, cara. Isso às vezes é uma verdade. Claro que não são todos os casos. No nosso caso não é assim, né? Não temos essa interferência da família na nossa vida. Uma interferência negativa não temos. Mas assim, é uma realidade de muitas mães que querem super proteger os filhos. O filho cresceu. Ô querida, agora dá licença, eu vou falar pra você que é mãe, que é sogra, que é vó. Que é vó.
né? O seu filho cresceu, ele casou e agora tem uma outra família bendita. Esta mulher que chegou na vida dele não é mais importante que você, não vai tomar o seu lugar, tá? Você vai continuar sendo a mãe dele. Pra que esse ciúme? Competitividade até mesmo, né? Fica competindo, quem é que sabe mais, quem é que cozinha melhor, qual é o melhor bolo, é o dela ou é o meu? Mas qual que você gosta mais? Isso é muito feio, gente. É feio e é negativo para o bem daquela família. Não vai fazer bem para os netos, não vai fazer bem para que surja uma amizade, um bom relacionamento aí entre você e a sua nora, entre você e o seu genro, porque às vezes, Tiba, é a mãe da filha, é que se acha no direito, mas são os filhos da minha filha, de interferir na rotina das crianças, na forma de educação das crianças. Às vezes a mãe estabeleceu ali uma rotina, chega a avó lá e arranca. Essa semana eu recebi 2 mensagens de mãe reclamando de... Eu fiz uma rotina, minha mãe vem lá e acaba com a rotina das minhas crianças. Então... Isso é terrível, gente. Não, gente, isso aí tá completamente desordenado. Não é possível que isso aconteça sem um descontrole grande na família, porque a referência fica sendo a avó, que vai falar, que vai tirar a autonomia da mãe ou a autonomia do pai, né? A autoridade deles ali, ou o avô também. Geralmente o avô menos, né? O homem na família, geralmente ele se controla mais, ele tem mais equilíbrio nesse sentido. Porque o papel do homem é esse: vai meu filho, vai minha filha, vai pro mundo, a mulher não. Mas às ela vezes tem os pais possessivos. Sim, claro, também. Todos os casos que eu tô falando assim, num geral é assim, entendeu? Claro que toda regra tem sua exceção, blá blá blá, mas assim, no geral é assim, a mãe tem essa tendência e as mulheres têm que se cuidar, porque ela corre o risco mesmo de querer o filho sempre pertinho, de não achar que o filho cresceu, de ficar com ciúme da nora, entendeu? De querer fazer comida para competir com a da nora, de falar mal da nora. Isso é uma tendência numa mulher imatura, que não sabe, que não entregou ainda o filho e não compreendeu que existe agora um outro núcleo familiar que vai crescer, que vai se desenvolver. Difícil também, Tiba, é quando essa questão, essa posse vem por parte das cunhadas. Também é outro problema. Às vezes a cunhada, né, até já se casou, mas não teve filho, e aí começa a adaptar nos filhos do irmão, nos filhos da irmã. É assim que faz, não é assim que não faz, não, vocês estão fazendo errado. E às vezes vem com ofertas muito encantadoras até mesmo para as crianças, com doce, com presentes e tudo mais, e meio que tenta comprar os filhos, né, do irmão, da irmã. O casal vai precisar se posicionar nessas situações. Tudo quanto é parente, gente. A tia, o cunhado, o pedreiro, o vizinho, o leiteiro, o cachorro, o periquito, todo mundo que tenta interferir no processo de autonomia da família não é bem-vindo, tá? Basicamente é isso. Agora é que eu falava, Déia, também a gente tem que tomar postura, entendeu? E falar, não, peraí, aqui na minha casa são as minhas regras, são os meus horários, são as nossas escolhas, nós escolhemos isso para os nossos filhos, nós escolhemos isso para nós, esse tipo de rotina, essa espiritualidade, porque às vezes cria casa, porque o casal vai muito na igreja, é de fé, é católico e tudo mais, é aberto à vida. Gente, o que tem de família interferindo porque o casal teve o 3º filho? Por exemplo, ai que absurdo, agora você vai parar, né? Meu Deus do céu, ô sogrinha, ô sogro, o negócio é o seguinte: vocês já fizeram as escolhas de vocês. Vocês planejaram a vida de vocês e fizeram as escolhas. Agora é a vez do seu filho ou sua filha fazerem as escolhas deles, entendeu? É tão difícil entender isso, pelo amor de Deus. Eu sei que é porque você ama ele, né? Ou ama ela. Mas eu fico com medo deles não tomarem a decisão mais acertada. Gente, se o próprio Deus deixa a gente livre para escolhermos, quem nós pensamos que somos para tolir a liberdade dos nossos filhos, daqueles que nós amamos, de escolher o que eles acharem que seja o melhor para eles? Tiba, mas eles vão escolher errado. Que escolham errado e quebrem a cara, mas eles vão aprender. Como é que a gente aprende? Não é assim? Observando o bom exemplo, mas também errando, aprendendo e levantando e acertando. É porque uma coisa é você dar um bom conselho. Uma coisa é você chamar, diante de uma escolha que você percebe seu filho, sua nora, né, seu genro fazendo, e você percebe que não dá certo. Uma coisa é você chamar para uma conversa e dar um bom conselho.
Isso é muito válido, né? Porque sim, os pais têm experiência de vida, né? Eles já viveram, já passaram por dificuldades, tem muito a ensinar. O problema é quando já não se deixa mais o casal viver e fazer as próprias escolhas. Já saiu do limite ali do conselho, né, do aconselhar, do orientar, mas já virou intromissão, né? É querer decidir pelo outro. E realmente os casais precisam passar pela experiência de viver, de fazer as suas escolhas, ainda que venham a errar, mas a partir do erro também aprender. Agora, ficar intrometendo, decidindo por eles, querendo até mesmo na vida financeira do casal, escolhendo o que são prioridades na vida daquele casal. Isso é muito maléfico para esse casal, essa família que está começando. E haja paciência para aguentar isso, gente. É muito ruim. E o rapaz ou a moça que, né, tem no caso a família que intromete, é o dela ou o dele, é muito delicado, porque ninguém quer ir contra o pai, contra a mãe, principalmente quando o pai e a mãe ajudam, né, de alguma forma, seja financeiramente. É chato ir contra, não é verdade? Mas o que está em jogo é a sua família, né, é o seu lar. Você, homem, é a cabeça do seu lar, é a cabeça da sua casa. Você, mulher, é o coração do seu lar. Vocês precisam fazer essa experiência, né? Se precisar afastar um pouco, não estou falando de evitar pai, evitar mãe, não ir mais visitar, não é nada disso, mas é distanciar um pouco para que vocês possam respirar por conta própria, sem a ajuda de aparelhos, entendeu? Tem situações inúmeras em que a sogra, o sogro, começam a fazer chantagem emocional. Se usam ali da presença do neto, da neta, para fazer um joguinho, uma chantagem emocional e dar chiliques e surtar. Outro dia uma menina que vai casar falou que quando foi falar para a mãe que era aberta à vida, a mãe surtou. Literalmente surtou, né? E tipo assim, né? Faz aquele estardalhaço por causa de uma situação que o filho está desejando viver e se propôs a viver. Isso demonstra, pai e mãe, uma imaturidade emocional sua. Isso já é desequilíbrio. Desequilíbrio. É gente ruim da cabeça, entendeu? Como é que toma uma atitude dessa? Então, é um chilique. Parece uma criança, né, de jardim, não cresceu, ficou velho, mas não cresceu. Exatamente. Entendeu? Não, tá tudo errado, né? E tenta conseguir as coisas na birra, né? Igual a criança. Exatamente, é por isso que eu falo, né? Não dá, gente. A gente tem que entender que um núcleo novo começou e esse núcleo novo precisa de autonomia, precisa de identidade. A identidade só vai vir com a autonomia. Então, o casal vai fazer a escolha dele. E se essa escolha não for a melhor, eles vão aprender. Se for uma escolha boa, ótimo, acertaram, decidiram por eles mesmos, estão tomando atitudes. Isso é muito bom. Ralando na vida, aprendendo com os tombos, isso faz parte. Deixa a gente mais calejado, mais experiente. Talvez esse vídeo não vá chegar ao sogro e à sogra, ao vô e à avó, que é ruim até a cunhada. É chato. Talvez o vídeo não chegue ao cunhado, né? A tia, a madrinha, sei lá, a quem deveria chegar. Mas nesta situação, né, você que é uma família iniciante aí, que passa por essa situação complicada da intromissão excessiva da família, você vai ter que se posicionar, chamar para uma conversa madura. Isso não tem nos feito bem, isso está colocando picuinha entre eu e minha esposa, dificuldade no nosso relacionamento, não está sendo bom para a educação dos nossos filhos. E numa conversa madura expor toda essa situação. A família entendeu? A família demonstrou que está disposta a dar passos para melhorar a situação? Beleza. Não entendeu? Talvez seja realmente preciso fazer isso que o Tiba falou, distanciar-se um pouco. Se for uma cidade grande, quem sabe mudar para mais longe. Às vezes é difícil, né? Porque a personalidade da mãe ou do pai, às vezes a personalidade forte de autoridade, entendeu? É gente que tem um certo domínio, entre aspas, sobre o outro. Sobre o filho, então influencia muito, tem voz muito ativa, né? Uma personalidade forte. Eu sei que nesses casos é mais difícil, mas esse corte do cordão umbilical, ele precisa acontecer para que a gente possa crescer e viver por nós mesmos. Exatamente, pelo bem da sua nova família aí. Vamos que vamos, e pelo bem da sua família também ofereço essa camiseta na nossa loja da Itiba. Entra lá, na nossa livraria também, livraria.daitiba.com.br, livros excelentes sobre famílias, sobre
todos os temas, espiritualidade, enfim, muita coisa legal lá. Deixa aqui o seu comentário, o que você pensa, o que você, quem sabe, já viveu a respeito dessa situação e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É isso aí, gente. Deus Um abraço. abençoe. Tchau, tchau.